Beleza. E dito isso, né, vamos aí iniciar ou reiniciar o nosso curso, né? Eu já mencionei isso várias vezes, né? Já expliquei aí para vocês como é que está funcionando, mas eu acho que é bom sempre relembrar, né? O que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai começar hoje, é começar um novo curso, é Biologia 2, né? Pela organização do calendário, nós estamos começando agora o segundo semestre. Aí no primeiro semestre a gente teve aqueles 3 módulos que a gente teria tido, né? Teria tido um semestre de Biologia 1 no primeiro módulo e no terceiro módulo um semestre de Biologia 2. E agora, de novo, o segundo semestre de Biologia 1, agora nesse primeiro módulo do segundo semestre, e no último módulo lá, o segundo semestre de Biologia 2. Como para mim a disciplina isso não faz o menor sentido, o que a gente fez foi, aqueles 2 módulos foram a disciplina de Biologia 1. Foi o que a gente viu até algumas semanas atrás, tá? As notas vocês já receberam, tá fechado. Vai se encerrar só no final do ano por uma questão de organização aí do calendário, né? Mas é isso. E agora a gente vai iniciar o que seria a continuidade dessa disciplina, uma disciplina de Biologia 2, que é a disciplina que vocês deveriam estar tendo no segundo ano. Biologia 1, a gente deveria ter encerrado lá no primeiro ano. Vocês se lembram, né? Teve uma pandemia, né? A disciplina foi interrompida ali logo no começo, né? Pelo menos assim que eu cheguei. Então, é essa disciplina que a gente vai começar agora, Biologia 2, né? Já esse é o primeiro aviso e mais importante. O que a gente está fazendo aqui? Biologia 2. Por ser uma disciplina nova, com notas novas, atividades novas, e para não confundir ninguém, eu abri 2 novas salas lá no Google Sala de Aula. Quem não entrou, eu vi que muita gente, acho que todos vocês, inclusive, não, né? Eu vi que muita gente já entrou. Fui lá ontem à noite, muita gente já tinha entrado, né? Mas se alguém está assistindo isso ou na hora ou depois e ainda não entrou, uma nova sala no Google Sala de Aula, no Google Classroom. E, como sempre, como a gente tem feito até agora, vai ser lá que vai estar o material, vai ser lá que vão estar as atividades. Inclusive, vocês que já entraram, né, é capaz de já terem visto que lá já tem o material dessa semana e já tem as atividades dessa semana. Tá? Já tem, inclusive, aula gravada lá essa semana. Então, esse é o segundo aviso. Disciplina nova, sala de aula nova, né? Fora isso, pessoal, fora essas novidades, aí lógico, a novidade do conteúdo que eu vou falar para vocês daqui a pouco, né? O nosso curso ele vai continuar com um formato muito parecido ou igual ao que a gente vem fazendo até agora, porque é um formato que eu acho que funciona para essa modalidade de curso online, tá? Não é perfeito e eu quero fazer algumas melhorias, eu tenho feito ao longo do processo, né? Mas eu acho que é o formato que, acima de tudo, funciona, tá? Que é o formato que vocês viram lá no sala de aula. Toda semana, a menos que eu diga o contrário, vamos ter um meet, uma reunião, na qual eu vou apresentar ou aprofundar um conteúdo com vocês, né? E, além disso, uma apostila que vocês vão receber, que eu fiz sobre o conteúdo daquela semana. Às vezes, como aconteceu no semestre passado, uma apostila vai abordar mais de uma semana, um conteúdo de mais de uma semana, mas aí eu vou avisar também, vamos usar a mesma apostila da semana passada. Um capítulo de livro, que não é para você ler tudo, ou se você quiser, por favor, né? Mas aí é para consulta, dúvida, quero me aprofundar nesse tópico, tem sempre um outro material lá para vocês, e uma ou duas, ou às vezes até 3 atividades para vocês fazerem naquele período daquela semana. Uma atividade, o questionário,
vou dizer assim, atividade de fixação, terminou de ver o conteúdo, terminou de ler a apostila, vai para aquela atividade para você ver o que você aprendeu, com questões que não deveriam ser, às vezes elas são, né? Lá tão difíceis, questões objetivas, né? E aí, mais uma outra atividade, pode ter, pode não ter, com uma pesquisa, algo para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. E às vezes uma terceira atividade, se eu tiver inspirado, ou se eu estiver achando que, né, que cabe. Tudo bem? Esse é o formato. Cada atividade que vocês fazem é uma nota, no final eu somo tudo, divido pelo número de atividades, e essa aí é a média para vocês aquele semestre. Como sempre, né, nesse módulo, eu vou tentar ser gente boa com vocês também. De todas as notas, eu descarto as menores, as 2, 3 menores, vai depender ali do meu humor e do número de atividades. Brincadeira, tá? A parte do humor. Brincadeira. Vai depender do que eu achar que é melhor, do que eu achar que é mais relevante como educador. Né? Então, eu descarto as menores, porque daí, lógico, todo mundo tem problema com a internet, teve aquela semana que você não conseguiu acompanhar, teve aquela semana que você teve problemas, já dá uma tamponada nesses problemas. Né? Então, eu descarto ali as menores notas e, lógico, na última semana, na nossa 6ª semana de aula, vamos ter ainda aquela atividade para recuperar a nota que vai substituir algumas notas baixas, que é o que eu tenho feito. Né? Aquela atividade que aborda coisas que a gente viu ao longo do semestre e que é feita para isso ali. Né? Mesmo esquema dos outros módulos. Achei que deu bastante certo. O que eu quero mudar é um pouquinho a natureza das nossas atividades, né? Até porque, pelo conteúdo que a gente vai começar a ver agora, é mais legal que vocês façam mais pesquisa, botem um pouquinho a mão na massa. A gente vai começar a ver um conteúdo um pouquinho, no princípio um pouquinho, depois um pocão mais familiar para vocês, como eu vou explicar dentro de alguns instantes. Tá? Então, eu vou mudar um pouco a natureza dessas atividades. Essa semana já tem uma que eu acho bem legal, que eu penso até em repetir um pouco os moldes dela no próximo módulo, que eu já vou explicar para vocês quando eu começar a explicar aí o nosso curso. Então, acho que aí não tem muita dúvida, né, nessa questão da estrutura e da organização do nosso curso. Acho que a gente fixou bem como é que está funcionando, né? Deixa eu ver se tem algo que falta falar dessa parte. Se eu me lembrar, eu volto, tá? Então é isso. Eu sinto que eu estou esquecendo alguma coisa. Tá, vamos começar então. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? A organização do curso, tem alguma coisa? Não, né, Fernando? Da minha parte, não, professor. Tá bom. É a mesma coisa, tá? Vamos continuar do mesmo jeito a princípio, né? Óbvio, não era isso que eu estava esquecendo, não era isso que eu talvez esteja esquecendo, mas a gente vai continuar no formato online, isso também deve ser óbvio para vocês nesse momento. Né? A turma do 3º ano já voltou para o formato híbrido, 3º ano de agropecuária, sim, certeza. Né? Eu até vou botar uma disciplina para eles. Vou em breve, estar aí em breves, né? Logo mais, ainda não estou. Mas a gente, até segunda ordem, vamos continuar, infelizmente, nesse formato online. Quem sabe até o fim do nosso ano letivo, a gente não se vê pessoalmente. Mas a minha organização, a princípio, é continuar no formato online. E lembrei o que eu ia falar. Tá? Então, como eu já mencionei, o nosso curso vai ter 6 semanas nesse módulo. Né? E depois vamos ter o primeiro módulo, o segundo módulo e o terceiro módulo. Então, nesse primeiro módulo, vamos ter 6 semanas de aula. Se você é como eu e não prestou atenção inicialmente, você viu lá no calendário que vamos ter 5 aulas e uma quinta-feira vai ser feriado, é dia do funcionário público, 28 de outubro. Né? Mas vocês com certeza, eu só vi isso numa segunda olhada, na primeira olhada eu pulei. Vocês com certeza, logo que viram o calendário, prestaram mais atenção do que eu e viram que nessa semana, onde nós vamos ter um feriado bem na quinta-feira, nossa aula será no sabadão, tá? Então vamos começar, óbvio, eu vou avisar vocês quando chegar para perto, né? Então vamos ter 6 aulas essa semana, incluindo essa aula aí, excepcional, sabadão de manhã. Vamos estar todos aqui felizes e contentes,
tá? É só uma semana, pessoal, e vai ser divertido. Eu já me organizei. É uma aula que seria muito necessária para mim, né? Quando eu vi lá, eu falei, só 5 aulas, né? Vai ser legal, tá? Só para lembrar vocês. Pronto, agora sim. Agora sim, vamos, já falamos de como é que vai ser o nosso curso, vamos ver o que a gente vai estudar nessas 6 semanas, né? Gosto de acreditar que alguns de vocês já deram uma olhada lá no material, já talvez até assistiram a videoaula, não vi se alguém já assistiu aquela videoaula. Obviamente, vamos continuar falando de biologia, obviamente, vamos continuar da onde a gente parou na último, algumas semanas atrás, no curso, né? Só que agora a gente vai abordar um nível de organização, bom dia, diferente. Módulo 1, ou o que a gente viu até agora, né, Biologia 1, a gente estudou basicamente o funcionamento básico dos seres vivos. O funcionamento básico que é comum para todos, ou quase todos os seres vivos. Basicamente a célula, o funcionamento, o que acontece dentro e, né, como a célula faz as coisas que ela faz, a unidade básica da vida. Tudo, menos os vírus, são formados por células. E tudo que acontece no ser vivo acontece porque a célula, o funcionamento da célula que permite, né? Então foi isso que a gente viu lá no primeiro módulo, como ela é formada, as biomoléculas, como ela se divide. Terminamos vendo um pouquinho, não vimos tudo ainda, um pouquinho do metabolismo, como ela obtém energia, né? Que são coisas muito importantes, mas são coisas muitas vezes um pouquinho mais complicadas. São assuntos um pouco mais abstratos para a gente, não é uma coisa imediata, né? Tá bom, daqui a pouco. Não é uma coisa imediata para nós. Esse barulhinho, vou fechar aqui, tá, pessoal? Tá. Não é uma coisa imediata para nós, é uma coisa abstrata. Muitos alunos viram dificuldade, eu achei normal a dificuldade de vocês. Agora, a gente já viu as células, já viu como elas funcionam. Nós vamos estudar os seres vivos, né? Os seres vivos que essas células formam. E, pelo menos num primeiro momento, agora, nesse módulo, vamos começar a estudar a diversidade dos seres vivos. O que essas diferentes células formam? O que elas conseguem montar, vamos dizer assim, né? A gente já viu que todos os seres vivos têm em comum: célula, metabolismo, a célula se divide, o desenvolvimento, né? Agora a gente vai ver grupo por grupo de seres vivos e estudar as características de cada um deles. As características o quê? Específicas, né? Isso é bacana porque muitas vezes, agora no começo nem tanto, mas vocês vão logo notar, né, que são coisas que são mais familiares para nós. Nós vamos falar sobre animais, diversidade de animais. Nós vamos falar sobre vegetais, né? Se eu falar para você, imagine o ciclo de Krebs, é difícil você pensar, ciclo de Krebs, aquelas reações químicas. Se eu falar para você, pense numa planta, é mais fácil. Pense no animal, né? Então são coisas um pouquinho menos abstratas. Lógico, a gente vai estudar aqueles grupos de seres vivos que provavelmente você nem sabe que existe, provavelmente você não conhece, nunca viu. Às vezes, grupo de animal que se você olhasse, eu mostrasse uma foto, você nem ia reconhecer aquilo como um animal. Fala, não, isso aí é um bicho, isso aqui é um bicho. Né? Uma esponja, por exemplo, se eu mostrasse para algumas pessoas, né? Talvez você já até tenha conhecimento, mas se você uma foto de uma esponja, muita gente não ia reconhecer aquilo como um animal. Aquilo é um animal, aquilo é um bicho. Né? Então é isso que a gente vai falar. A diversidade dos seres vivos, os diferentes grupos de seres vivos. Havendo tempo, a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre a fisiologia e como eles funcionam. Infelizmente, nosso tempo é muito curto para fazer isso. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Tudo bem, pessoal? Então, esse vai ser o nosso objeto de estudo. A maioria das pessoas acha um pouquinho mais tranquilo, né? Eu espero que vocês achem também. E
Assim, o ponto positivo é que é um pouco mais tranquilo. O ponto um pouco negativo é que é um conteúdo que a gente ministrar assim online, às vezes a coisa fica meio chata, fica meio descritiva, né? Eu vou tentar variar, é por isso que eu vou tentar variar um pouco nas atividades, para a gente fazer a coisa rodar de uma forma um pouco mais legal. Para a gente não só falar dos organismos, a gente tentar de alguma forma vê-los, entendê-los e vê-los no nosso ambiente, porque esses organismos, a grande maioria deles, está à nossa volta. Mesmo aqueles que não são tão familiares, mesmo quando a gente for falar de bactéria. Bom, vírus eu acho que eu não preciso nem falar, né? Vírus afetam a nossa vida de maneiras dramáticas, né? Então, vírus afetam nossas vidas de maneira dramática. Sim, eu falei no plural, tá certo. Tá? Então é isso, pessoal. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Eu deveria ter falado no começo da aula, tô falando só agora. A minha internet, ela tava bem ruimzinha agora de manhã, lá pelas 7 da manhã. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Qualquer coisa, avisem. E qualquer coisa, se eu cair, se eu ficar falando sozinho, meu celular tá aqui do lado, vocês mandam uma mensagem no WhatsApp, por favor. Diga, Fernando. Eu não sei se é pra mim, se é a minha internet, mas tá, tipo, travando um pouquinho a sua voz. Já teve gente que reclamou aqui. Mais alguém, pessoal? A internet estava ruim no início da manhã. Eu olhei, eu tentei acessar alguns sites, falei, tá devagar hoje. Aqui está normal, não está travando. Tá. Bom, Fernando, tente acompanhar. A pessoa que falou no WhatsApp também, tente acompanhar, tendo a certeza de que ela está sendo gravada. Você vai poder assisti-la depois. Obrigado, Mara. Obrigado para as pessoas que se manifestaram. Tá? Acho que foi a Maria e a Bruna. Obrigado. Então, vamos continuar travando. Se eu começar a falar sozinho aqui, vocês mandam mensagem no WhatsApp. Beleza? Então, pessoal, dito isso, nesse primeiro momento, né, vamos começar. Temos apenas 6 semanas esse primeiro módulo. Eu vou tentar explicar para vocês, mas vocês já devem ter uma noção que a diversidade da vida no nosso planeta, ela é absurda de gigante. Então, é muito pouco tempo, por mais que a gente vai ter outro módulo lá na frente, é muito pouco tempo para a gente ver tudo isso. Precisamos começar. Então, vamos começar. O que eu vou falar para vocês hoje? O que eu vou fazer com vocês agora? Né? Vou dar um resumo da ópera da nossa primeira semana. As videoaulas mais detalhadas estão lá no YouTube, vocês assistam depois. Né? Do que a gente vai falar hoje, de como a gente vai começar a falar dessa organização, dessa diversidade de seres vivos. Tá? E aí eu explico para vocês a segunda atividade. Vamos ter 2 atividades já essa semana. O prazo normal, tá? Para quinta que vem, eu sempre dou 1, 2 dias de lambuja. Tranquilo, Fernando. Tente acompanhar qualquer coisa, tá gravado. Assista depois ou me pergunte. Internet. Tá bom? Vou começar a compartilhar a tela. Vou começar a nossa apresentação. Uma janela. Será que vai dar certo? Não, por quê? Porque não aparece bem. Então eu vou compartilhar tudo. Compartilhar a tela inteira. É isso, né? Beleza, aqui fala que eu estou apresentando, vocês devem estar vendo o que eu estou vendo. Né? Vamos lá, para o bom e velho PowerPoint. A partir de agora eu não estou mais vendo vocês, qualquer coisa vocês avisem aí. Tá? Bom, aí, né? Vamos lá. Como eu falei, o que a gente falou em Biologia 1... Opa! Cadê? Aqui. Foram as células. Isso aqui é uma célula, tá, pessoal? Uma micrografia de uma célula isolada. E aqui um monte de células epiteliais mesmo, tá? Que formam o tecido da pele, no caso. Como fosse desse dedo aqui. Então, é isso que a gente viu. Qual a estrutura, as organelas, como elas funcionam, as moléculas, aqui o ribossomo, né? As moléculas de que elas são feitas, as biomoléculas, como elas se reproduzem, tudo isso
ficou no nosso passado, mas é claro, a gente vai voltar a falar sobre essas coisas, né? Não pode esquecer. Por exemplo, daqui a pouco já vamos falar de seres eucariontes e procariontes. Vocês lembram? Eucarionte, ou células eucariontes, são células como essas aqui, que tem um núcleo, né? E organelas. Célula procariote não tem, né? Na apresentação, eu falo isso meio livremente, depois eu parei e pensei, será que eles se lembram disso? Bom, é bom se lembrar, tá? Então vão ter algumas coisas que a gente vai ter que lembrar. Agora a gente vai falar sobre os seres vivos. Idealmente, o funcionamento deles, mas vamos começar falando sobre a diversidade dos seres vivos. Então, não vamos falar só sobre um, mas sobre todos esses que estão aí na tela e muito mais, né? Então, isso aí que está na tela é só um pouquinho, é só um pedacinho da variedade de formas, tamanhos e hábitos de vida que a vida, que os seres vivos no nosso planeta se desenvolveram e têm, né? E chegaram, e conseguiram, né? E alcançaram após aí alguns milhões de anos de vida no nosso planeta. Né? É uma coisa bem incrível se a gente parar para pensar. Né? Todos esses seres vivos aí têm mais ou menos o mesmo funcionamento no nível celular. Tem células, todos esses aí têm organelas, o metabolismo deles funciona de uma forma. Então, a vida, pessoal, ela atinge essas formas e tamanhos totalmente diferentes, né? Tem coisa aí, tem seres vivos aí que se a gente não soubesse, né, a gente provavelmente classificaria de forma diferente, né? O que tem a ver aí o ser humano, esse rapaz aí, né, com o fungo ou com a planta, com o cacto, né? Provavelmente tem muita pouca coisa em comum nesses organismos aí, ao ponto que talvez a gente precise de estudar eles em matérias diferentes, não sei. Pois é, nem tanto. Obviamente são coisas muito diferentes, mas metabolicamente e na estrutura celular, eles são muito parecidos, né? Então, todos esses seres vivos têm muita coisa em comum, né? Tem célula, tem DNA, tem proteína, mas lógico, todos eles têm muita coisa também diferente. E é essa diferença que a gente vai começar a estudar, tá? E tem mais um slide. Aqui o slide é só para as coisas microscópicas. Aquele último slide era só para. Eu selecionei alguns organismos que a gente consegue ver olho nu. O que a gente não consegue ver olho nu ainda tem muito, muito mais. Né? Tem uma diversidade muito maior. De novo, seres vivos. Aqui, do meu lado esquerdo, bactérias, tipos diferentes de bactérias. E aqui do lado direito, seres unicelulares eucariontes, tá? A célula desses caras tem núcleo, tem organelas, só que eles são compostos por só uma célula. Esses aqui, peludinhos, são os protozoários, né? São ciliados, e esse verdinho aqui é uma alga colonial, tá? Então aqui nessa bolinha você tem muitas células, todas elas vivem juntas, mas cada célula ainda é um organismo vivo. Se você tirar essa célula de lá, ela consegue crescer e viver de boa. É um ser colonial, né? Mas é microscópico. Então, diversidade da vida. É muita coisa muito diferente. Esse é o primeiro ponto. E a gente vai estudar essas coisas ao longo do semestre. Primeiro passo para a gente estudar tudo isso, em vez de começar ali, vamos começar estudando célula, não. O primeiro passo, antes de mais nada, o que a gente tem que fazer, e é o que a gente vai ver hoje, cadê o cursor? É classificar. O que é classificar, pessoal? Classificar é organizar. É entender, vamos dizer assim, separar todas essas coisas muito diferentes, né? Para a gente estudar uma coisa de cada vez, um grupo de ser vivo, para parar de usar essa palavra coisa, um grupo de ser vivo de cada vez. A gente tem que separar, né?
isso pode parecer fácil, isso pode parecer fácil à primeira vista, por conta justamente dessas diferenças que os organismos têm. Você vê uma planta e você vê um animal, é meio óbvio, né? São coisas, são organismos bem diferentes. Você vê, por mais que você veja um lírio, uma babosa e um pinheiro, né, você vê algumas semelhanças desses organismos que você fala, não, eles devem pertencer ali ao mesmo grupo, né? E aí você vê um cachorro, um gato e uma galinha, sei lá, também tem características muito distintas que definem e que separam esses organismos. Até aí fácil, né? Agora, a gente vai ver ao longo do nosso curso que nem sempre é tão fácil realizar essa classificação. E lógico, além disso, né, é importante, e a gente vai falar daqui a pouquinho, quais são os critérios que a gente vai usar para realizar essa classificação. São as características, obviamente. Se você vai classificar seres vivos ou qualquer coisa, você vai selecionar características para separar esses organismos. E esse é diferente daquele, né? Quando você vai classificar as plantas que eu falei, todas elas têm folhas verdes, todas elas são seres sésseis, seres que ficam parados, não se movem. E os animais que eu mencionei, o gato, galinha o gato, cachorro e a galinha, todos eles se mexem, né? Todos eles respondem a estímulo de forma muito rápida, né? Então, são características que a gente pega para classificar. Qualquer coisa que você vai dividir, a gente divide segundo características. Mas quais características utilizar? Né? Isso é uma coisa que e vai ser relevante também, né? E que eu vou explicar quais são as características que os biólogos usam atualmente, que não é qualquer característica. Só para citar um exemplo, por muito tempo, né, o grupo dos fungos foi colocado junto com o grupo das plantas. Por quê? Por causa das características. Cresce na terra, ou sei lá, às vezes no tronco de árvore morta, né, mas é um organismo que fica parado, é um organismo séssil, não se move, não reage imediatamente a estímulo. Ou o fungo deve ser parecido com a planta. Hoje a gente sabe que não, que o fungo está bem distante das plantas. Por quê? Porque a gente estudou melhor esse grupo de organismos e sabemos que as características mais relevantes do fungo colocam ele num grupo bem diferente do grupo das plantas. Tá? Então, quais características utilizar para classificar? Beleza? Isso aí é uma forma chamada classificação lineana. Porque quem desenvolveu isso aí é esse rapaz bonito. Acho que aportuguesando o nome dele seria Carlos Linneu, mas o nome dele era latinizado, era Carolus, né? Linneu, tá bom? O Linneu foi um taxonomista. A taxonomia é a parte da biologia que estuda justamente essa parte da classificação, né? Antes do Linneu, era uma bagunça, né? Cada um classificava, inventava os nomes que queria para os grupos que queria, né? E você não tinha uma forma, vamos dizer assim, universal de classificação. Hoje em dia, todo mundo concorda em utilizar, com algumas modificações, o jeito de classificar que o Linneu desenvolveu. E todo mundo entende quando a gente fala da classificação linear, todo mundo entende o nível que a gente está falando, né? Tranquilo? Então a gente ainda usa a forma que o Linneu desenvolveu isso há muito tempo atrás, 1700 e batatinha. A gente ainda usa o mesmo esquemão que o Linneu desenvolveu, com umas certas mudanças. Né? A gente elaborou bastante em cima disso. Mas o sistema é o mesmo. É um sistema, pessoal, que divide toda a vida no nosso planeta em grupos que a gente chama de táxons. O que é um táxon? É um grupo que classifica uma parte dos seres vivos no planeta.
Esses táxons, eles têm rankings, desde o mais inclusivo até o mais exclusivo. Deixa eu explicar isso, porque parece um pouquinho difícil, mas não é. Eles têm um ranqueamento. Então, na época do Linneu, o maior táxon, o grupo mais inclusivo que você tinha, era o reino. O Linneu dividiu toda a vida na Terra em grandes reinos. Então, na época do Linneu, você só tinha, se eu não me engano, 2 ou 3 reinos. Vamos falar 2: animal e vegetal. Acabou. Né? Lógico, hoje a coisa é muito diferente. Então, todos os seres que eram conhecidos naquela época se enquadravam ali. Animal, vegetal. O Linneu viu uma alguinha microscópica? É vegetal. O Linneu viu um protozoáriozinho? Tá bom, tá no reino animal. Se mexe, tá se mexendo ali na água, é um reino animal. E aí, dentro do reino, você tinha vários filos. O que é um filo? É uma subdivisão do reino. Então, dentro do reino animal, você tinha o filo dos vertebrados, aqueles seres com osso, com vértebra, como um peixe, como uma galinha, como um cachorro, né? Então, reino animal tinha todos os animais, aí tinha o filo dos vertebrados, que entrava a galinha, o cachorro e o gato, mas não entrava, por exemplo, o inseto. Uma formiguinha já não era um vertebrado, já estava em outro filo. Dentro do filo, dentro do reino dos animais, dentro do filo dos vertebrados, você tem várias classes. Então, a classe dos peixes, né, é um grupo de vertebrados, os peixes. A classe dos répteis é um grupo de vertebrados. A classe dos mamíferos é um grupo de vertebrados. Dentro de cada classe, você tem uma ou mais ordens. Então, dentro da classe dos mamíferos, tem a ordem dos roedores. Tá dando para entender? Então, você pega toda a vida na Terra e divide em grandes grupos bem inclusivos, e cada grupo desse você vai dividindo, chegando na ordem, família, gênero, até chegar na espécie. Quem é membro de uma espécie é só quem é membro daquela espécie. É óbvio, né? No futuro, a gente vai estudar um pouquinho mais o que é uma espécie, né? O que define uma espécie. Por enquanto, fiquem com a definição intuitiva que a gente tem. São aqueles organismos bastante parecidos e que conseguem se reproduzir entre si, né? Cachorro é uma espécie, gato é tudo uma espécie, dependendo das diferentes raças, mas são todos gatos, estão na mesma espécie, né? Então, até chegar na espécie. Tudo bem até aí, pessoal? Isso que o Linneu desenvolveu, essa forma de agrupar os organismos em táxons que vão do mais inclusivo até o mais exclusivo. Até hoje, cada espécie de ser vivente, né, tem um gênero, tem uma família, tem uma ordem, uma classe, um filo, um reino. Hoje a gente introduziu esse novo táxon aqui, que é o domínio, que não existia na época do Linneu. Tem um domínio e por aí vai. Tá? Existem, como a gente vai ver no próximo slide, existem mais táxons que os sistematas, os taxonomistas, inventam para classificar os organismos. Então, você vai classificar um organismo, você acha que ele pertence a uma ordem, mas dentro dessa ordem você vê diferenças muito grandes ali e tal. Talvez você queira criar uma subordem, né? Os taxonomistas fazem isso para organizar melhor as coisas. Então tem outros rankings, outros taxons que ficam ali no meio do caminho. Como eu falei, um organismo ele pode ter uma subordem, né, que ficaria aqui no meio. Eles pertencem à mesma ordem dos organismos, mas de repente pertencem a subordens diferentes. E aí vão ter famílias diferentes e por aí vai. Né? Mas os principais táxons são esses que estão aí. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Eu demorei muitos anos para decorar aí a ordem certa desses táxons. Eu que sou eu, né? Eu que sou formado em biologia. Mas o que me ajudou muito, porque na minha época só tinha musiquinha. Aí as musiquinhas eu não gostava. Né? Musiquinha, tem frase para você ajudar a se lembrar. O que me ajudou foi isso aqui, ó, reficofagem. Pronto. Não tem problema. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie.
De novo, não são todos os táxons esses daí, são só os mais importantes, né? E em cima do reino, a gente tem, hoje, né, nas classificações modernas, os grandes domínios. Cada organismo pertence a um reino e mais inclusivo que o reino hoje são os domínios. Na época do Linneu não tinha. Reficofágia, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Do mais inclusivo para o mais exclusivo. Vamos ver como isso funciona. Aqui, ó, só porque eu falei, só para não pular, né, como eu falei, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tem outras classificações que eles colocam no meio. Inseto, por exemplo, geralmente tem tribo. É uma classificação ali no meio, entre família e gênero. Isso vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é o reficofágio, tá? Então, vamos entender mais uma vez como isso funciona. Ó, o lobo aqui. O lobo pertence a uma espécie. O nome da espécie do lobo é Canis lupus. Né? O gênero, a espécie Canis lupus pertence ao gênero Canis. Mas, espécie, quem é lobo? Só quem é lobo é lobo. Só quem você olha pertence à espécie do lobo, tem todas as características ali anatômicas do lobo, e são animais que se reproduzem entre si, produzindo descendentes férteis. Aquilo é o lobo, aquilo é o Canis lupus. Né? Vive na Europa, ali tem lobo em partes da América e por aí vai. Né? O lobo, a espécie do lobo, pertence ao gênero Canis, do mesmo jeito que o cachorro. O cachorro é o Canis familiaris, do mesmo jeito que o coiote. Então, o gênero, ele abriga várias espécies de organismos o quê? Parecidos. O lobo é parecido com o cachorro, é parecido com o coiote. A espécie do lobo, que está no gênero Canis, pertence também à família dos canídeos. Junto, né? Na verdade, todo o gênero Canis está dentro da família dos canídeos. Então, o gênero tem lá o cachorro, o lobo e o coiote, está junto com outros gêneros na família dos canídeos. Quem é canídeo? A raposa, o coiote, a hiena, se eu não me engano, jacal, como é que fala? Chacal, desculpa, o chacal é um canídeo, e por aí vai. Todos eles estão na família canídea e tem diferentes ordens. A raposa, por exemplo, está numa família diferente da família do lobo, mas está na mesma ordem. Tá na mesma. A raposa está num gênero. Desculpa, a raposa está num gênero diferente do gênero do lobo, mas está na mesma família, família dos canídeos. Tudo bem? Agora sim. A família dos canídeos está dentro da ordem dos carnívoros, a ordem carnívora. Quem está lá? Está o lobo, né, o urso, a hiena. Acho que a hiena não é canídeo, não, olha aqui. Os felinos, a onça, né? Quem mais? A lontra está na ordem dos carnívoros, mais alguns animais ali no meio. Ou seja, dentro da ordem dos carnívoros, você tem várias famílias. Uma delas é a dos canídeos, outra família, por exemplo, a família dos felinos, outra família é a família dos ursos, a ursídea. Deu para entender? Todas essas famílias, cada uma com seus gêneros e espécies, estão todas juntas na ordem dos carnívoros. E a ordem dos carnívoros, junto com outras ordens, pertence à classe dos mamíferos. Tá? Então, quem está na classe dos mamíferos? Todos os animais mamíferos, todos os animais com pelo ou cabelo e glândulas mamárias. Então, os carnívoros estão lá, o lobo está lá, né? A onça está lá. Só que estão outros mamíferos que não pertencem à ordem dos carnívoros. Então, ó, o castor, coelho, baleia, vaca, hipopótamo, rinoceronte, cada um desses animais é um mamífero, tá todo mundo junto na mesma classe, mas cada um desses animais tem ordens diferentes, né? O castor é um roedor, pertence à ordem dos roedores, mas à classe dos mamíferos, né? E todos os mamíferos pertencem ao filo dos Chordata, que é o filo que inclui todos os vertebrados, tá, pessoal? A gente vai estudar isso aqui mais para frente. Então,
Os mamíferos estão no filo Chordata, mas estão junto com os répteis, com os peixes, com os anfíbios, as aves. Todos eles no filo Chordata, mas cada um tem a sua classe. A classe das aves é diferente da classe dos mamíferos, a classe dos répteis, por aí vai. Todos os Chordata, todos os vertebrados, estão no reino dos animais, né? Então, quem está no reino dos animais? Os vertebrados, os cordados, mas também os moluscos, os insetos, as lesmas, todos eles são animais, pertencem ao reino animal. Só que cada um no seu diferente filo. O filo dos moluscos é diferente do filo cordata. Ufa! Né? E hoje, eu vou pular aqui os opistocontes, tá? Vou pular isso aqui. E hoje, isso aqui é complicado. E hoje, a gente sabe que o reino animal, ele ainda está dentro de um grande domínio, que é o domínio que? Eucária, que é o domínio de todos os organismos eucariontes, junto com as árvores, os fungos. Esse é o grande domínio. Hoje em dia, a gente já vai ver isso, a vida é dividida em 3 grandes domínios. Ufa! Então, o lobo pertence ao domínio dos eucariontes. Ufa, pessoal! Então, tudo isso para dizer que toda espécie de ser vivo, né, pertence, está incluída nesses grandes grupos de seres, nesses grandes táxons. Toda espécie de ser vivo pertence a um reino, tem um filo, uma classe, uma ordem, uma família, um gênero e uma espécie. Tá, pessoal? Pensa num animal, é a galinha. Pensa num ser vivo, não é num animal, não. Pensa num ser vivo. Um pé de jabuticaba. Um cogumelo que está crescendo. Um bolor do pão. O bolor que cresce no pão. O bolor que cresce no pão, eu garanto para vocês, é um ser vivo, pertence ao domínio dos eucariontes, do mesmo jeito que o lobo, só que não pertence ao reino animal. Já tem um reino diferente do reino do lobo, é o reino fungo. Mas ele tem um reino, um filo, uma classe, uma ordem, uma família, um gênero e uma espécie. Tranquilo? O bolor do pão é uma bactéria. Né? Se eu for pegar aqui na tela do meu celular, tem uma bactéria crescendo aqui que eu não estou nem vendo. Essa bactéria tem um reino, um domínio, um filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tranquilo? É uma lesma, um carrapato, vocês entenderam, né? Bom, aqui eu vou dar uma pausa rapidinho para eu falar da atividade da semana de hoje, né? Então, todo organismo tem essa classificação aí: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O trabalho de vocês, pessoal, uma das atividades, a atividade 2 dessa semana, é justamente vocês escolherem uma espécie de ser vivo e, né, classificar esse ser vivo. Pesquisar, tô vendo aqui se tem alguma... Tá. Classificar os seres vivos. Você vai escolher uma espécie, e não é só escolher, não. O ideal, o que eu gostaria muito, é que você tirasse foto dessa espécie de ser vivo, se o seu celular permitir. Se você não conseguir tirar foto, tudo bem, vem falar comigo. Tá? Aí a gente dá um jeito, você pega uma foto na internet e tal. Mas eu gostaria muito que você tirasse foto de algum ser vivo, né? De novo, qualquer ser vivo, pode ser o bolor do pão, pode ser um pé de manga que está crescendo aí fora no quintal, pode ser uma galinha, um pássaro que você conseguiu fotografar, um inseto. Inseto tem sempre próximo aí. Você vai fotografar esse ser vivo e você vai fazer uma pesquisa tentando classificar esse ser vivo, tentando descobrir qual é o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie ao qual pertence esse ser vivo. Tranquilo, pessoal? Essa é a atividade de vocês. Vocês vão tirar foto de 2 seres vivos e vocês vão classificar eles. E aí eu gostaria que vocês escrevessem um pequeno texto, não precisa nem ser uma pesquisa, né? Mas um pequeno texto sobre esse ser vivo. Onde você encontrou ele? Ele estava comendo? Você sabe o que ele come? Né? Você sabe dos hábitos desse ser vivo? Ele é familiar para você ou é a primeira vez que você vê? Então, um pequeno parágrafo aí, escrever o texto. Mas a atividade de vocês é só essa. Tirar foto
e classificar, tá bom? Duas coisas. Três coisas. Primeira, evitem, pessoal, coisa muito fácil. Evitem animais muito familiares, tá? Você pode até pegar um, mas, sei lá, cachorro e gato. Ah, eu peguei o cachorro e o gato. Tirei a foto do gato da vizinha e tirei foto do meu cachorro. Tenta pegar alguma coisa diferente, tá? Né? O bolor do pão seria um bom exemplo, pô. Tenta descobrir qual é a espécie do bolor do pão. Vê um fungo, uma orelha de pau crescendo ali fora num tronco de árvore. Né? Pega uma planta que você não sabe qual é, ou uma planta que você até sabe qual é, né? Um pé de tamarindo, uma babosa. Pega um animal, uma planta, né? Um lagarto que você viu ali, ou uma ave que você conseguiu tirar foto. Tenta diversificar um pouco, tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tenta diversificar, mas lógico, evitem aí animais que possam ser perigosos, tá? Não quero vocês tirando foto de aranha, escorpião, cobra. Se vocês conseguirem, até pode tirar, é legal. Mas segurança em primeiro lugar, tá, pessoal? Não se aproximem. Se você tá com dúvida, não sei se esse bicho, essa aranha aí, não sei se ela morde, não tire foto, tá? Procura outro bicho, não tem problema não, tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto e esse é importante, tá? Talvez você não consiga chegar na classificação total dependendo do bicho que você encontrar. Tudo bem? Normal. Então, por exemplo, eu tirei foto aqui de uma formiga. Eu que sou biólogo, sem problema, eu sei que a formiga é do domínio Eucária, do reino animal, do filo dos artrópodes, da classe Hymenoptera, desculpa, e da ordem Formicide. A partir daí, mesmo eu, que sou biólogo, tá? Mesmo eu teria uma certa dificuldade de descobrir qual a raio da família dessa formiga. Se fosse uma espécie que eu conheço, se fosse uma formiga saúva, ficaria fácil para mim. Mas se for uma formiguinha dessas que anda aí pela casa, aquelas formiguinha pequenininha e preta, dependendo, é muito difícil de identificar. Mesmo para um biólogo, mesmo às vezes até para um especialista. Então, se você pegou uma formiguinha, não precisa identificar até a espécie. Chega só até onde você conseguir. Chega só até ordem, chega só até família. Tudo bem? A classificação às vezes é difícil mesmo, tá? Geralmente tu procura na internet, página da Wikipedia, você acha ali a classificação. Não é uma coisa muito difícil, tá, pessoal? Então, tentem diversificar e é isso. E aí essa é uma das atividades. Vocês vão ter que classificar um ser vivo. Tranquilo, pessoal? Entenderam a aula até aqui? Entenderam a atividade? Alguém manda um sim. Gente, vocês estão vivos rapidinho? Deixa eu ver se vocês estão vivos. Os que sobraram estão vivos. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim, beleza. Vamos continuar então, pessoal. Vocês, 4. Bom, então, faltou explicar uma coisa sobre a classificação das espécies que talvez vocês até tenham notado do último slide, tá? E é isso aí, a nomenclatura binomial. Toda espécie, pessoal, aqui, ó, no último slide, aqui o nome da espécie está lupus, mas isso não é totalmente verdade, não está correto. O nome da espécie do lobo é Canis lupus, que é o nome do gênero mais o nome da espécie, o que a gente chama de epíteto específico. Essa é outra regrinha que o Linneu inventou que facilitou muito a vida dos biólogos. Toda espécie tem um nome científico, né? Por quê? Porque o nome científico é universal, tá, pessoal?
O nome científico, ele vale para todo mundo. Um cientista no Brasil, na Alemanha, você fala um nome científico, ele sabe do que você está falando, né? Isso aí, se você viajar um pouquinho como eu, né? Você já enfrentou problemas com nomenclatura, vamos ver, com o nome comum dos organismos, né? Então, espécie de bicho que tem um nome num lugar, numa região do país, em outra região é outro nome. Por exemplo, daqui a algum tempo, provavelmente no próximo módulo, eu vou dar aula para vocês de artrópode, né, dos bichos com casquinha, dos insetos e tal. E aí eu vou falar para vocês dos piolhos de cobra, do emboá, das lacraias e das centopeias. Isso aí, eu não sei se é coisa comigo, mas onde eu vou, dá uma certa confusão nos alunos. E esses nomes, essas definições, elas mudam um pouquinho. Né? Então, eu já tive uma certa dificuldade dando aula, porque eu falava de centopeia, e eu estava falando de um bicho e eu não estava entendendo o outro. Ah, não, professor, isso aí não é uma centopeia, é uma lacraia. Para mim é a mesma coisa, mas para o aluno não era. Né? Aí eu falo o piolho de cobra. Você já viram o piolho de cobra? Os alunos nem sabem do que eu estou falando. Eu falo o embuá. Aí eles, o embuá. Né? Então, o nome comum, às vezes você vai de uma região da outra país, tem diferença. Né? Bergamota, tangerina, tanja, mexerica, pocã, né? Às vezes a gente entende, às vezes não. Então, a nomenclatura binomial ela é uma nomenclatura universal. Falei canis lupus, todo mundo no universo que entende um pouquinho de biologia sabe que eu estou falando do lobo, tá? Bom, como é que funciona essa nomenclatura binomial? O primeiro nome é o nome do gênero, o segundo é o epíteto específico. Então, Canis lupus pertence ao gênero Canis. Canis familiares, também, mesmo gênero, espécies diferentes. O coiote não está escrito aí, mas é o Canis laterans, mesmo gênero, e é uma terceira espécie dentro do mesmo gênero. Homo sapiens é o ser humano, né? Hoje em dia, a única espécie do gênero Homo sobrevivente é a nossa, Homo sapiens, até recentemente em termos geológicos, tá, pessoal? Há algumas centenas ou alguns milhões de anos atrás, você tinha outras espécies de Homo andando no nosso planeta. O Homo neanderthalensis é do mesmo gênero, era outra espécie. Eles viveram até algumas centenas de milhares de anos atrás, aí morreram. Sobrou só a gente. Né? Aqui é a mesma coisa, periplaneta americana, periplaneta fuliginosa. São duas espécies diferentes do gênero periplaneta. Vocês não têm que saber o que é, mas só olhando, o que é uma periplaneta? Não faço ideia. Não, eu sei. Né? Mas só olhando, você já sabe que são dois organismos do mesmo gênero. Dois organismos que devem ser o quê? Parecidos ou diferentes? Muito parecidos. Né? No caso, periplaneta americana e periplaneta fuliginosa são dois nomes diferentes de duas espécies de barata diferente. Tá? A periplaneta americana é a barata comum que você encontra aí às vezes, aparece na nossa casa, a gente dá chinelada. Provavelmente você matou uma periplaneta americana. E Cladomorphos felinos é o bicho-pau. Né? Então, dois nomes. O primeiro do gênero, o segundo da espécie. Nomes em latim, por isso esses nomes complicados. Né? É a regra, é a lei. Na época onde essa regra foi desenvolvida, latim era a língua universal, mais ou menos como o inglês hoje. Né? Então, são nomes que às vezes fazem super sentido em latim. Né? Canis é cachorro em latim e lupus é lobo em latim. Cladomorphos. Clado é galho. Morfo é forma de galho, faz sentido. Né? E o nome tem que ser grafado em itálico, ó, sempre em itálico. Se ele não está em itálico, ele tem que vir marcado de alguma forma, geralmente sublinhado, mas o correto mesmo é itálico, tá, pessoal? Só se não der para escrever itálico, você vai escrever na mão, você sublinha, né? E aí, por exemplo, na atividade que eu fiz para vocês, o texto lá, muitas vezes não dá para você configurar, não dá nem você botar itálico, nem sublinhado. Aí eu ponho umas aspas, mas isso é o último caso. Tudo bem? E a última coisa, importante também na regra. Primeira letra é maiúscula, o nome do gênero em maiúsculo e o nome da espécie em minúsculo. Ufa. Ok, pessoal? Então, essa é a regrinha para a nomenclatura de espécies.
Tudo bem até aqui, pessoal? Tá bom. Beleza. Então, com essa classificação fora do caminho, a gente já sabe que todas as espécies de ser vivo, elas se encontram num reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Vamos ver quais são as principais divisões, que são os principais grupos que a gente vai estudar ao longo do ano. Os grandes o quê? Os grandes reinos de seres vivos. Até recentemente, até algumas décadas atrás, reino era a divisão maior que tinha de ser vivo. Era a grande divisão de ser vivo. E tradicionalmente, a gente entendia que a vida na Terra se dividia em 5 grandes reinos. Essa classificação hoje, ela não é mais tão atual, ela não é mais atual, tá? A gente sabe que a classificação moderna ela é bem diferente dessa, e as classificações modernas elas fazem mais sentido, elas são melhores, porque elas agrupam seres que têm mais relação entre si. Tudo bem? Agora, para facilitar a nossa vida, para uma finalidade didática, a gente vai continuar usando essa classificação dos 5 reinos, classificação de Whittaker, tá? A gente vai, nas próximas semanas, estudar cada um desses 5 grandes grupos de seres vivos que compreendem a vida no nosso planeta. Tá? Então, o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino das plantas e o reino animal. E já na semana que vem a gente vai começar falando de quem? De nenhum desses aí. Vamos falar dos vírus que não entram nessa classificação. Tem eles também. A gente vai entender por que eles não entram. Entram. Tá? Mas, a princípio, tirando os vírus, todos os seres vivos do nosso planeta entram em algum desses 5 reinos. É a maior divisão que tem, segundo essa classificação. E, de novo, está desatualizado. E a gente vai usar para facilitar. Tranquilo? Ela divide toda a vida em 5 grandes reinos, baseado em suas características. Tá? Quem é ou quem são os organismos de cada um desses reinos? Monera. O reino Monera é o reino dos organismos procariontes. Lembra de procarionte? Célula que não tem núcleo, não tem organela. Basicamente as bactérias. Isso aqui seria o reino Monera. Opa! Seres teoricamente mais primitivos. Que não é bem assim a história, mas tudo bem. Reino protista seria o reino de organismos o quê? Eucariontes. Já são célula que tem núcleo, que tem organela. Só que são os organismos eucariontes mais simples. Não são tão complexos, pelo menos em teoria. Esse grupo dos protistas, às vezes chamado de protoctista, inclui os protozoários e as algas. O que é um protozoário, professor? A gente vai aprender. Protozoário é um ser unicelular heterótrofo e eucarionte. Heterótrofo é aquele bicho que tem que comer, tem que consumir a matéria orgânica, que não produz o próprio alimento. Então, o protozoário é unicelular, heterótrofo, eucarionte. É um bichinho unicelular, microscópico. Não é bichinho, é protozoário. Está no grupo dos protistas, junto com as algas. O que é uma alga? É um ser unicelular ou multicelular autotrófico, que produz o próprio alimento através da fotossíntese. Tá? Que nem a planta, se alimenta ali pegando a luz do sol e produzindo o próprio alimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os autótrofos no próximas aulas. Então, as algas seriam plantinhas, só que ou unicelulares ou multicelulares, mas sem tecidos organizados, seriam plantinhas mais simples. Né? Todos esses caras estão no grupo dos protistas, do reino dos protistas. Reino dos fungi. Tem os fungos, que são os cogumelos, os bolores, bolor que cresce no pão, bolor que às vezes cresce naquela infiltração no banheiro, aquilo é um fungo. E as leveduras, o fermento do pão, é um fungo também.
Reino planta, plantae, tem as plantas, os vegetais. E o reino animalia, os bichos, os animais. Mosca, galinha, peixe, carrapato, esponja, verme, cogumelo não, caramujo. Cogumelo não. Caramujo, água-viva, ser humano, cachorro, todos eles são animais. Tá? Então, tradicionalmente, a gente divide os seres vivos nesses 5 reinos. Tá? E é o que a gente vai fazer, é o jeito que a gente vai estudar. O que acontece? Essa classificação, já faz umas décadas, a gente sabe que não é lá a melhor, por conta de alguns problemas. Primeiro problema, aquele reino que a gente chama de reino Monera, que são aqueles organismos procariontes, estudos moleculares, estudos do DNA, da estrutura da membrana, estudos da estrutura do ribossomo desses caras, nos mostrou que ali dentro você tem organismos muito mesmo diferentes. A gente, por muito tempo, o que a gente fazia com bactéria? A gente chegava no microscópio. Olhando no microscópio, a gente via isso aí que eu acabei de circular. Ó. Isso aqui é uma arqueia, isso aqui é uma bactéria. Ah, meu amigo, mesma coisa, né, mano? É um feijãozinho ali microscópico, tudo igual. Pois é. E aí, quando a gente foi estudar o DNA desses caras, a estrutura da membrana, o ribossomo, a gente viu não só que eles eram diferentes, mas que eles eram extremamente diferentes. Eram organismos, assim, totalmente diferentes, e diferenças muito profundas, né? O ribossomo do organismo é algo que está presente em todas as células, é algo universal. O ribossomo de todos os seres vivos é igual, ou quase igual. Como é que desses organismos é diferente? A membrana, o DNA, a estrutura do DNA é diferente nesses caras. Então, hoje em dia, as classificações mais modernas pegaram esse reino Monera e falaram, não, esses seres vivos são muito diferentes, muito mesmo. Eles têm que estar em grupos diferentes. E aí, qual foi a solução? Pegaram esses organismos, as arqueias, que são seres procariontes, são esses aqui, e o resto das bactérias, bactéria normal, bactéria que cresce na nossa pele, tal, e eles dividiram em 2 grandes domínios. O que é o domínio? Domínio é o táxon, é o grupo taxonômico que fica em cima do reino. Então, cada reino pertence a um domínio. No caso, o reino bactéria ficou no domínio bactéria também, né? É um domínio só com um reino. O reino arqueia ficou no domínio arqueia também. E inaugurou-se, vamos dizer assim, um terceiro grande domínio, que é o domínio dos eucariontes, o domínio eucária. E esse domínio eucária tem o quê? Tem todos os outros reinos de seres vivos. Então, o reino animal, o reino protista, o reino dos fungos e o reino das plantas ficam tudo dentro do domínio eucária. O domínio eucária tem esses 4 reinos: protista, planta, fungo e animal. Deu para entender? Um ranking maior. 3 grandes domínios. Então, vejam, tem 3 grandes domínios no nosso planeta e 2 deles são só de organismo procarionte, é só de bactéria. Pois é. Esse foi o primeiro problema com aqueles 5 reinos que eu falei. Dentro desses bichinhos, dessas bactérias que parecia tudo igual, você tem diferenças muito grandes. O segundo problema principal, tem outros, tá, pessoal? Apareceu no reino protista, aquele reino dos protozoários e das algas. De novo, hoje a gente sabe que dentro desse reino tem muita coisa muito diferente. Alga e protozoário, organismos que não tem nada a ver, mas que foram agrupados ali porque o reino protista é o que sobra, né? Encontrou lá um bicho esquisito, não é bactéria, não é fungo, não é animal, joga lá no protista. Então tem muita coisa muito diferente nesse. Então, os pesquisadores ainda estão vendo como é que eles vão organizar isso aí. Em muitos casos, né, ainda não tem uma coisa muito certa. Então, o reino protista ele não existe, na verdade. Ele é um aglomerado totalmente artificial. É um balaio de gato, um grupo artificial. Então, por isso, as classificações modernas já não englobam mais esses 5 reinos que a gente viu. Mas a gente ainda vai trabalhar com eles para facilitar a nossa vida. Tá? Mas que vocês saibam,
é uma coisa um pouco desatualizada. É só para facilitar mesmo, para deixar nosso estudo mais didático. Porque se eu for falar para vocês aí os grupos de protozoário, pô, né, o escavata, eu até vou mencionar, mas é algo que a gente não precisa se aprofundar muito. Não faz muito sentido para a gente aqui, tá? É isso aí. Então, características especiais aí dos seres vivos estão na nossa videoaula, tá também na apostila de vocês. Vamos seguir adiante para o último assunto aí da nossa aula de hoje. Deixa eu só parar um pouquinho, ver se vocês estão vivos. Sobrou alguém? Sobrou, beleza. Muito bem. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, essa é a classificação que a gente vai usar, né? Essa é a forma de classificação e essa é os principais grupos que a gente vai estudar, né? Sabendo que essa classificação dos 5 reinos nem sempre é muito válida. Mas então, o que faz uma classificação ser válida ou não ser? Eu vou encerrar nossa aula de forma até rápida, porque a gente já se estendeu aqui, tá quase 1 hora, explicando um pouquinho, né? O que faz dentro da biologia uma classificação ser válida ou não. Rapidamente, o mais rapidamente que eu conseguir, o que não é muito, não é muito bom, né? Vamos lá. Basicamente, pessoal, deixa eu ver, tá pareando. Ufa. Rapidamente, pessoal, né? Eu não vou entrar em detalhes. A classificação biológica, ela é válida, né? Por organismos que, obviamente, têm características semelhantes, mas não é qualquer característica. São características que reflitam a filogenia dos seres vivos. Filogenia, pessoal, é um nome complicado que quer dizer relação de ancestralidade, relação de parentesco. A biologia, o correto, vamos dizer assim, o que faz mais sentido dentro da biologia é que a gente agrupe os animais, agrupe os organismos, não só animais, né, tudo, planta também, de acordo com a proximidade de parentesco, a proximidade filogenética desses seres vivos. Tá? Por quê? Porque nós vamos estudar esses seres vivos. E as características deles, hábito de vida, como eles são, qual é o metabolismo, tem muito a ver, se relaciona muito com o quê? Com o que a gente entende por ser a ancestralidade deles, né? A evolução deles. Eu adoraria, acho que vocês talvez não adorassem, mas eu adoraria perder muito tempo com vocês explicando essa questão da evolução, né? Falando das evidências, falando do que a gente sabe, do que a gente não sabe, de como funciona. Isso vai ter que ficar para outro dia, talvez até para um outro curso, infelizmente. Mas, hoje em dia, a nossa visão da vida na Terra é que essa vida evolui, as espécies estão sempre mudando e se desenvolvendo, e que elas têm essa ancestralidade. E que essa ancestralidade traz os traços mais importantes para nós da biologia para classificar esses organismos. Então, para dar o exemplo que está bem aqui, né? A gente olha para uma arqueia, a gente olha para uma bactéria, a forma delas, morfologicamente, é parecida. É tudo igual, é tudo bactéria. Bota lá no reino Manera. Mas a gente vai analisar vai comparar outras características e esses organismos se tornam profundamente diferentes. A forma não é tão importante, ou os biólogos passaram a entender que não era. Por quê? Porque a forma de um ser celular vai ser a forma mais simples possível, vai ser vai ser um organismo meio redondinho, ou em formato de feijão. Não é tão importante. Agora, a estrutura do DNA é algo muito mais primordial. E se esses organismos que aparentemente são parecidos têm uma estrutura do DNA, têm características biomoleculares tão diferentes,
certamente é porque são organismos que se separaram há muito tempo nos rumos da evolução biológica. E para a biologia, isso é o mais importante. Essa relação de parentesco. Eles podem ser parecidos, mas numa relação de parentesco, eles se separaram há muito tempo. Certo? Isso é que é importante dentro da biologia. É que a taxonomia corresponda à filogenia. Lógico, tem outras formas de classificar os seres vivos. E cada grupo de pessoas vai achar a sua forma melhor. Né? Para um agricultor, né, muito mais fácil dividir as plantas em verduras e legumes. Estou chutando, tá, pessoal? Estou inventando agora. Por quê? Porque faz sentido para ele, o que ele vai vender, como ele vai separar fruta, verdura e legume. Tá ótimo. Mas para o biólogo que vai estudar essas espécies, é muito melhor separar de acordo com a filogenia, de acordo com a relação de parentesco. Tá? O jeito mais fácil de mostrar a filogenia é através disso daqui, ó, de uma árvore filogenética. É como fosse uma árvore genealógica. Mostra as relações de parentesco dos seres vivos e mostra quando esses seres vivos, ou esses grupos de seres vivos, se separaram ao longo da evolução. Quem se separou primeiro e quem se separou depois, né? Ao longo da evolução. Não vou entrar em detalhes, né? Mas a gente faz isso baseado nas características dos seres vivos, não é qualquer característica, de novo. Às vezes os organismos são parecidos, mas essa semelhança é superficial. A gente tem que procurar aquelas características que reflitam mesmo a ancestralidade dos organismos. E aí? A gente tem a filogenia, a gente tem essa árvore filogenética aqui, essas hipóteses, né, de como a gente acha que esses organismos evoluíram. O ideal é que a taxonomia reflita essa filogenia. Vamos ver um pouquinho como nos próximos slides. Bem aqui. Pronto. Então, pessoal, e aí é o resumo da ópera, tá? Então, pessoal, o que é importante, o que é relevante para a taxonomia e para a sistemática, que junto com a taxonomia classifica os organismos, né, é seguir ou buscar seguir o mais de perto a filogenia dos organismos. E é o que a gente tenta fazer, e é o que os sistematas dizem, os taxonomistas dizem que conseguem fazer. Como eles fazem? Meio que da forma que está aí na tela, né? Então, o que são espécies do mesmo gênero? São espécies proximamente relacionadas. Elas não são só parecidas. Elas são espécies que se separaram evolutivamente há pouco tempo, ou há menos tempo do que elas se separaram com os outros. Então, o gênero ursus, teoricamente, todos os ursos que pertencem ao gênero ursus, eles têm um ancestral comum muito mais recente entre si do que com os outros mamíferos ou os outros carnívoros. Certo? Né? Então, o urso polar e o urso pardo possivelmente tiveram um ancestral comum até, sei lá, alguns milhares de anos atrás, alguns milênios atrás. É muito recente essa separação desses caras, dessas espécies. Então, eles são muito próximos, são muito parecidos. A mesma coisa vale para o cão e o lobo, canis lupus e canis familiares. Eles são parecidos e esses caras, o cachorro e o lobo, a gente sabe que eles se separaram há muito pouco tempo. O cachorro é uma espécie que foi domesticada pelo homem. E veio do lobo, né, cujo ancestral é o lobo. Né, não sabemos os detalhes, mas a gente sabe pelo DNA desses organismos que os lobos foram ficando mais perto dos seres humanos, comendo ali os restos, né? O ser humano foi
selecionando, pegando aqueles animais que eram mais dóceis, que eram menos selvagens, eram menos agressivos. Foi selecionando. Ao longo de muitas e muitas gerações, surgiram os cães, e aí o ser humano continua selecionando ali o cão para as características que lhe convém, né? Cãozinho pequenininho, cãozinho grande e tal, e por aí vai. Isso aí não é da aula de hoje. Mas a gente sabe que o ancestral comum desses caras é muito recente. Muito mais recente que o ancestral que eles têm, por exemplo, com a raposa. Então a raposa pertence ao quê? A outro gênero. O ancestral que o cachorro ou o lobo tem com a raposa é mais antigo, mas ainda, por exemplo, vejam aí, ainda é mais recente do que o ancestral do cachorro da raposa, que o cachorro e a raposa tem com o urso. O urso é mais distante. Logo, esses organismos estão não só em gêneros diferentes, mas em famílias diferentes. Né? E a mesma coisa, a gente vai aumentando. Né? Eu não vou falar de novo dos felinos, a mesma coisa para os felinos, a mesma coisa para a lontra, né? Só que todos esses organismos, a lontra, o lobo, a raposa, o leão, o gato, todos eles tiveram um ancestral comum no passado, né? As características da dentição, da formato da mandíbula, características anatômicas mostram isso. Então, todos eles pertencem à ordem carnívora. A gente podia continuar aqui para baixo, ó, fazer uma árvore com todos os mamíferos. Aí aqui sairiam outros ramos de mamíferos que são de outras ordens. Né? Um rato, uma lebre, uma preguiça, pertencem à classe dos mamíferos, mas a outra ordem. Por quê? Porque o ancestral que eles têm com os carnívoros é mais distante. A gente sabe hoje, a gente tem motivos muito bons para acreditar, muito bons mesmo, que todos os mamíferos tiveram um ancestral lá no passado. Só que ele é mais distante, ele está mais no passado do que o ancestral comum de todos os carnívoros. Então, os carnívoros são mais o quê? Proximamente relacionados. Eu estou falando carnívoro, tá, pessoal? Mas eu estou falando aqui pertencente à ordem carnívora, tá? Esse é o nome da ordem, isso é uma coisa que traz confusão. Nem todo membro da ordem carnívora é carnívoro. O urso panda, ele não é carnívoro, mas ele está aqui, dentro da ordem carnívora. É um grupo de urso, né? O próprio urso pardo, ele é um animal meio onívoro, ele come frutas às vezes, mas ele está na ordem carnívora, é o nome da ordem, é um nome meio infeliz, né? Não é o hábito dos bichos. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Esses rankings, esses reinos, eles refletem o grau de parentesco. Então, os carnívoros pertencem à classe dos mamíferos. Por quê? Porque hoje a gente tem bons motivos para acreditar que lá atrás, todos esses caras, o urso, o gato, tiveram um ancestral comum com todos os mamíferos. Com o coelho, com a lebre, lá atrás, provavelmente bem antes do Cretáceo, tá? No Triássico, talvez. Eles tiveram um ancestral que foi o ancestral de todos os mamíferos. E todos os mamíferos pertencem ao filo dos Chordata, dos seres vertebrados. Por quê? Porque lá atrás, voltando mais ainda no passado, provavelmente no Cambriano, teve um bicho que viveu, que foi o ancestral de todos os vertebrados. Todos os peixes, todos os anfíbios, os répteis, têm aquele mesmo ancestral. Se a gente fosse voltando a linha, pegasse o leão, o vô do leão, o tataravô do leão, fosse voltando milhões de anos, a gente chegaria naquele ancestral de todos os Chordata. E a mesma coisa para o reino animal. Todos os animais, isso provavelmente antes do Cambriano, lá na fala de Diacara, tiveram um ancestral. Por quê? Porque eles têm características que confirmam isso. Ok, pessoal? Então, a taxonomia em biologia tem que refletir a filogenia. Beleza? Deixa eu ver se vocês estão vivos aí. Eu quero mostrar uma última coisa para vocês. Tá. Ok. Ok, pessoal. Às 3
valentes sobreviventes. Conseguiram acompanhar até agora? Manda um sim aí no chat, meninas. Beleza, Mayra. Tá. Isso é uma coisa que eu pretendo mudar nas próximas semanas, tá? Esse formato aqui, porque eu vejo que é isso. No final da aula ficam só os sobreviventes ali. Eu vou talvez vou ter que fazer aulas mais curtas, não sei. Vou mudar o formato aí, tá? Uma última coisa, né? Eu falei da filogenia e eu estou usando uma camiseta que tem, né? Essa questão da árvore filogenética. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Talvez não tenha sido a melhor ideia, mas acho que vocês estão conseguindo ver. Essa camiseta, pessoal, eu acho ela muito legal, né? Ela mostra a relação de parentesco dos grupos de cetáceo. O que é cetáceo? É baleia e golfinho. Ih, tá um pouco de reflexo. Pronto. Né? E essa árvore genealógica, ela contém os grupos viventes, mas ela contém fósseis também, né? Esses rapazes todos aqui morreram. Então aqui, ó, você tem a baleia orca, o golfinho e a baleia jubarte. Feito? Ah, sim, tá certo, tá certo. Tá certo. É isso mesmo. A baleia orca, o golfinho e a baleia jubarte. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas vejam bem uma coisa interessante. A baleia orca, ela é considerada dentro da biologia, ela é um tipo de golfinho. Ela é mais proximamente relacionada aos golfinhos do que às outras baleias. Isso é por conta das características da evolução desse bicho. Então vejam, no senso comum a gente chama a baleia orca, até chamava de baleia assassina, que né, não é verdade isso, mas ela não é uma baleia, ela é um golfinho, biologicamente falando. Ela é muito mais próxima dos golfinhos do que das outras baleias. Aqui tem o cachalote, que também é mais próximo dos golfinhos, né? A baleia chama cachalote, né? A Moby Dick era um cachalote. E aqui os grupos fósseis, né? Que a gente entende esses fósseis, eles ajudam a gente a entender a evolução desses grupos. Né? Então aqui é a relação de parentesco. E aqui o hipopótamo, por quê? Porque ele é o parente vivo mais próximo das baleias que existe. Se você for ver aqui, ele se junta aqui atrás, aqui no fundo, né? As baleias têm, lógico, todas elas têm um ancestral comum mais próximo entre si, é um grupo biologicamente válido, cetáceos, do que com os outros mamíferos, mas o mamífero vivente mais proximamente relacionado às baleias, a gente sabe hoje que é o hipopótamo. Tá? E aqui todos os fósseis das baleias, inclusive fósseis que não eram animais aquáticos. A gente tem todo um registro fóssil, mas isso vai ter que ficar para outra aula, de organismos que a gente vê essa transição. Né? As baleias são mamíferos, o ancestral delas era um bicho terrestre, que foram migrando de volta para a água. Então, aqui, a filogenia das baleias. Tudo bem, pessoal? E a nossa classificação moderna desses organismos tenta seguir essa filogenia. Ufa! Tudo bem, pessoal? Eu acho que isso acaba encerrando aí a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, um pouquinho mais pesada, né? Porque é uma primeira aula e a gente tem que começar, né? Eu vou ver como é que a gente faz. Talvez essas aulas de Meet sejam mais rápidas, bem introdutórias, e aí eu tasco os vídeos do YouTube, ou faço até alguma outra forma, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso aí, né? É bom estar de volta, né? Vamos continuar aí o nosso bom trabalho que eu acho que a gente tem feito, tá bom? Obrigado por ficar até o final, tá, meninas? E é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma observação? Não. Então, meus queridos, eu dou por encerrada aí a nossa primeira aula de Biologia 2. Façam a atividade, leiam a apostila e assistam as videoaulas. Eu sei que vocês estão cansados de ver minha cara, ouvir minha voz, mas só mais um pouquinho. As videoaulas ficaram longas. Mas principalmente na segunda parte da videoaula, tem coisas que eu acabei não falando aqui por uma questão de tempo. Tá? Então, assistam pelo menos aí a segunda parte. Tudo bem?
Então, falou. Até mais. Tchau. Para de gravar.